Só que eu não consigo dar aula com a pessoa para fora e com a porta aberta. Bom, vou fechar a porta. Tiago, não fica falando não, e presta atenção no que eu vou falar, se me ajuda, tá? Pessoal, vamos lá. Então, vamos começar. Vamos começar, tá? Tentem ter regularidade no curso, tá? Significa o quê? Toda quarta e toda quinta, às 17 horas, tem esse curso. Esse curso pode mudar a vida de vocês. Às vezes vocês vão na escola todo dia, a vida inteira. Na escola, não aprende nada na escola. Por quê? Porque na escola tem um monte de gente que não quer aprender. E a função do professor lá na escola não é nem dar aula, é convencer os caras a aprender o que ele está falando. Quando você está na escola, você não aprende, não adianta. Tem alunos que tiram 100 na escola. Não estou dizendo que a escola é importante, não, tá? Você tem que ir na escola, tem que levar a sério, tem que fazer tudo que eles falam. Mas lá na escola, aquilo não funciona para quem realmente quer estudar. Os caras tiram 100 a vida inteira e tem que pagar um cursinho. Então, isso que eu estou fazendo, tá? Depois, Guilherme, isso que eu estou fazendo aqui é o que pode mudar a vida de vocês. Isso daqui pode ter mais efeito do que talvez a escola regular. Então, por favor, não faltem essa aula, não desistam e não botem na cabeça assim, de tal jeito eu aprendo melhor. Não, aprender significa você sabe fazer em qualquer circunstância. Então, aprendizado implica que você sempre saiba fazer, que você saiba atacar o exercício, que você saiba pegar o exercício e tirar informações dele, tá? Então, eu vou fechar meu WhatsApp, porque ele fica miando aqui. Muta ele. E... Não, vou sair. Certo? Tá? Então, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos relacionados a conjunto, tá? Então, eu vou começar a falar dos conjuntos numéricos. Então, a gente aprendeu... Fazendo um barulhinho. Será que alguém está com o microfone ligado? A primeira coisa que a gente aprendeu, lá na primeira aula, foi que tem um conjuntinho chamado conjunto dos números naturais. O que é conjunto dos números naturais? É aqueles números que eu posso contar, tá? Eles são infinitos. Por maior que seja o número, sempre tem um maior. Então, esse conjunto aqui, ele leva o nome de conjunto dos números naturais, tá certo? E é representado pela letra N, tá? Depois, a gente viu também, tem um conjunto chamado Z. Z é o conjunto dos números inteiros. Não, lembra disso, Z inteiro é o conjunto de todos os números naturais, mais os conjuntos dos números negativos, tá? Então, esses conjuntos, um é subconjunto do outro, tá? Isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Da onde saiu o conjunto dos números inteiros? Da seguinte ideia, tá? Que número mais 3 é 10? Que número mais 3 é 10? 7. Então, essa equação, no universo dos naturais, tem solução 7. Agora, vamos inverter. Que número mais 3 é 1? Qual número natural mais 3 é 1? Tem algum número natural que soma 3 dá 1? Não tem. Mas aqui, esse número aqui não existe. Agora, se eu perguntar no conjunto de números inteiros, agora tem, que é o menos 2. Então, a solução é menos 2. Então, o conjunto dos números inteiros surgiram para resolver esse tipo de problema. Como eu faço subtração, tá? O conjunto de números inteiros, ele é um subconjunto dos números naturais. Ele é um subconjunto. Desculpa, o contrário. Naturais, subconjunto inteiro. Então, eu tenho um número natural e o inteiro engloba todos os naturais. Tá certo? A aula de hoje, a primeira aula é tópicos sobre conjuntos, tá? Até vou voltar lá para mostrar. Tópicos sobre conjuntos. São vários assuntos relacionados a conjunto. Não é só conjunto numérico, não. Tá? Então,
tópico sobre conjuntos, certo? Então, beleza? Então é isso aí. É isso. Agora, a gente nem... E essa equação? 2x igual a 4. No conjunto de números inteiros, ela tem solução, concorda? X igual a 2, certo? Mas, e agora? O que eu faço para resolver? Tem número aqui? Tem algum número inteiro que multiplicado por 2 dá 5? Tem? Algum número inteiro vezes 2 dá 5? Não tem, então a solução aqui é vazio. Mas, se eu ampliar para um outro conjunto, que eu vou chamar de Q, esse tem solução, que é uma fração, 5 meios. A gente já está vendo fração há um pouco tempo. Então, a fração é uma ampliação do conjunto. O que é o conjunto Q? É o conjunto dos números racionais. O que são números racionais? Alguém sabe o que é um número racional? É o número que pensa? Eu não. Não, então, mas isso é muito básico, tá? Conjunto de números racionais é o conjunto de todos os números, é muito básico, que podem ser escritos como fração. Não, o π não é racional, tá? O π é irracional. Racional são todos os números que podem ser escritos como uma fração, desde que o denominador seja um número inteiro e o denominador, numerador seja inteiro, e o denominador seja o inteiro menos o zero. Essa estrelinha aqui significa que vai tirar o zero, tá? Então vamos combinar assim, esse asterisco aqui... mais técnica, é inteiro não nulo. Inteiro não nulo. Então, o que significa o Z estrela? Eu vou falar sobre isso. Tá. Você não falou ainda. Não, eu até falei já, mas eu vou repetir. Então, Z estrela, Z asterisco, pode falar Z estrela também. É o Z tirando o zero. Tá? Mas quando tira zero, o que acontece? Porque tá tirando zero? Zero não significa nada. Não, veja, eu não estou tirando zero. Eu estou tirando o elemento zero. Isso aqui é muito importante porque não tem fração com denominador zero. Então, você precisa excluir o zero, senão muda tudo, né? Então, é muito importante a exclusão do zero. O zero está fora. E fora! Você vai pegar o zero e mandar o zero para a ponte que partiu, certo? Então, o que é número racional? Tudo que eu posso ser escrito como fração. 5 terços, menos 2 quintos, menos 8 nonos, 145, 217, são todas frações. Mas presta atenção, o Cauã acabou de falar. 2 sobre 1 também é uma fração, certo? 2 sobre 1. O que é 2 sobre 1? 2 inteiros. Ah, Otávio, então inteiro é fração? Sim. Qualquer inteiro, menos 5, é menos 5 sobre 1. Vamos pôr ao contrário para eu explicar melhor. 2 inteiros é 2 sobre 1, é um inteiro. Menos 5, menos 5 sobre 1. Então, todos os inteiros são números racionais. Então, tudo que é inteiro é racional. Tudo que é inteiro é racional. E, obviamente, se tudo que é natural é inteiro, tudo que é natural também é racional, certo? Se o natural é inteiro e o inteiro é racional, o natural é inteiro. Ok? Tá ok? Então, eu posso fazer um desenho assim. Natural, integral, racional. Certo? Então, natural, inteiro, racional. Tá certo? Ah, Otávio, e os números decimais? 0,5 é um número racional? 0,5 é um número racional? Pertence ou não pertence? Sim! 0,5 pertence ao conjunto de números racionais, porque 0,5 é igual a 1 meio. Qualquer decimal exato é racional, tá? Então, o que pode ser escrito... Vamos falar de números decimais. Números decimais. Tem 3 tipos de número decimal que é racional.
O primeiro é o número inteiro. O número inteiro também é um número decimal, certo? Ele é racional, tá? Ele é racional. Números decimais racionais. Segundo tipo são os decimais exatos. O que é decimal exato? Quem sabe me dizer o que é decimais exatos? Quais são os decimais exatos? O que é um decimal exato? Não, 3,0 é inteiro. 0,5 é um decimal exato. Mas explica, gente. 0,5 é um decimal exato. Mas o que é um decimal exato? Isso é um decimal sem dízima e finito. Tá? Qualquer decimal que é finito é exato. Ah, mas 5 dividido por 2 é 2,5, não é exato? Sim, tudo bem, depende do que você chama de exato, tá? Pode não ser uma divisão exata, mas o decimal é exato. E a outra é a chamada dízima periódica, que a gente vai dar uma aula específica delas. Qualquer dízima periódica pode ser escrita como fração. Então, 0,3333 dízima periódica é racional, tá? Porque 0,33333 é igual a 1/3. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Nem todo número decimal é racional. Ele tem que ser dízima periódica ou exato ou inteiro. Entenderam o que eu te falei? Tem dízima que não é periódica, tá? Não falei o que é racional ainda. O que é irracional... É o meu despertador super discreto para eu acordar, sabe? É que às vezes eu tinha um despertador que eu gritava: acorda! Tá. Então, já vou explicar o que é, mais ou menos, Mayara. Você está dando uma característica. Irracional é o que não é racional, mas vamos voltar para cá. Olha, só para vocês entenderem, qualquer fração é uma daquelas três coisas. Por exemplo, 5 quartos é 1,25. É um decimal exato, tá? Decimal exato. 8 não, 8 é um número chato. 7,16. 7,16. Não, Thiago. Não, Thiago. Não, mas pode ser fácil, mas não é o exemplo que eu vou dar. 7,16. Vamos lá. É um decimal exato. 7 dividido por 16 vai dar isso aqui. 0,4375. Esse é decimal exato. Agora, calma, a gente vai chegar nisso. Calma, vocês estão passando o carro na frente dos bois. Vamos falar de racional primeiro. Tem muita coisa para falar de racional. São vocês parecem que é professor que não sabe matéria e já vai ensinando as coisas tudo de uma vez. Tá? Então, vamos lá. Qualquer divisão é uma dízima periódica. Toda divisão de números inteiros é uma dízima periódica. Ou inteiro. Por exemplo, 1/3 é óbvio que é uma dízima periódica. Certo? 0,3333. Às vezes não é óbvio, tipo 1/7. 1/7 é uma dízima periódica que é 14,28,57. 14,28,57. 14,28,57, certo? Mas é uma dízima periódica. O número da dízima periódica que repete são esses 6 algarismos aqui. Tá? Aqui repete um só. Aqui repete 6. Tem casos de dízimas periódicas que você tem que ficar esperto, moleque. Fique esperto, moleque. 1/6. É 0,1666666. O que repete aqui é o 6. Você começou sem repetição e depois começou a repetir. Não tem importância, isso pode acontecer. Tem casos, por exemplo, 1,43. Vai ser 0, aqui vão ter 42 números para depois começar a repetir. Tá? Eu decorei o 1,43. Tá? Então, 1,43 tem 42 números, depois começa a repetir. Mas é uma dízima periódica. É importante observar que toda divisão, toda fração, ou é exata ou é dízima periódica. Não vai ser aleatório. Vai chegar uma hora que vai começar a repetir. Qualquer divisão de número inteiro que eu fizer vai dar uma dízima periódica ou exato, tá? Tem até um jeito de saber se é dízima periódica ou decimal exato, que eu vou falar mais para frente.
Se eu fatorar esse número aqui, eu fatorei o denominador. Se der só 2 e 5, ele é exato. Se der qualquer número além do 2 e do 5 na fatoração, é uma dízima periódica. Então, tem como saber até se é decimal exato ou dízima periódica. E tem como saber também se é dízima periódica simples, como é 1/7, 1/43 e 1/3, ou composta igual 1/6. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? O que mais que eu tenho que falar de números racionais? Por que não pode ser o denominador zero? O que seria 5 sobre 0? Não tem, né? Isso aqui não existe. Isso aqui não é número. Por que não é número? Por que não existe divisão por zero? Caiu na prova. Por que não... Isso me distrai, você não tem ideia de onde você me distrai fazendo isso, você atrapalha a minha aula. Não adianta você fazer isso. Parei. Então, por que não existe divisão por zero, Thiago? Por que não dá para fazer 5 dividido por zero? Por quê? Não sei explicar, não, mas não dá. Então, mas por que não pode? Não, como que eu vou dividir 5 maçãs para 0 pessoa? Fica tudo para mim. Esse argumento não funciona. Vamos pensar assim. O que é uma divisão? Por que 8 dividido por 2 é 4? Por quê? Por que 8 dividido por 2 é 4? Não. Por que 8 dividido por 2 é 4? Porque 4 vezes 2 é 8. Porque 4 vezes 2 é 8. Lembrei. Muito bem, Rafaela. Ué, ele falou? Por que 15 dividido por 3 é 5? Porque 5 vezes 3 é 15. Por que 24 dividido por 2 é 12? Porque 12 vezes 2 é 24. A divisão só existe como uma operação inversa da multiplicação. Tá? Então, se isso aqui existisse, vamos chamar de x. Eu teria que pegar o número x, multiplicar por 0 e dar 5. Qual número vezes 0 dá 5? Não tem. Então, como não tem como existir divisão por 0. Salvo numa situação polêmica. 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 pode ser que exista. Mas aí depende do que você está querendo falar. Tá? Porque tem um número que vezes 0 dá 0. Qualquer um. Tá? 0 dividido por 0, na realidade, é uma indeterminação. Não é que ele não existe. Tá? Enquanto 5 dividido por 0 não existe, 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Pode ser qualquer coisa. Tá? Bom, ok? Então... Faz aquele brincadeira lá. Então... Não, agora não é a hora, Thiago. Calma, Thiago, calma. Não dá para falar. Certo? Esperar um pouco. O Thiago tá querendo que eu faça uma brincadeira que é mais ou menos assim, ó. 0 sobre 5 sobre 0 sobre 3 eu corto 0. Isso aqui é igual a 5 terços. Isso aqui pode? E não pode. Não pode. Tá? Agora, vamos entender uma coisa. Aqui é a reta numérica. Aqui é a reta numérica. Certo? Aqui é a reta numérica. Eu pego, marco um ponto e chamo de bolinha. Marco outro ponto e chamo de um pauzinho quebrado. E aí eu vou colocando, abrindo meu compasso infinitamente para frente, infinitamente para trás. Vocês conseguem entender que desse jeito eu fiz todos os números inteiros? Consegue entender que eu fiz todos os números inteiros aqui? Beleza. Você consegue também fazer os números fracionários usando um compasso, tá? Você consegue fazer os números fracionários usando um compasso. Você faz uma reta aqui, tá? Você marca quantos pontos você quiser. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o que eu faço? Eu pego, ligo aqui. Eu faço, dá para fazer isso com compasso, eu divido ali enquanto quiser. Isso aqui me dá os números fracionários, tá? Então, dá para fazer representação na reta de todos os números.
Ninguém vai fazer isso com compasso, tá? Mas dá para fazer. Qualquer número fracionário eu posso desenhar com ré compasso, tá? É bem complicado, não vou explicar aqui, tá? Dá para fazer. Mas, por exemplo, aonde seria o número 2 inteiros e um meio aqui? 0, 1, 2, o 2,5 seria aqui. Isso cai em prova, tá? Você tem que localizar o número na reta. Quanto que é o número 9 quartos? 9 quartos é o quê? Divide cada pedaço em 4, que eu dividi em 4, que eu dividi em 4. O 9 quartos é aqui, ó. Certo? Menos 1/3. Menos 1/3. Divide de 0 a 1 em 3, aqui é menos 1/3. Tá certo? Ok? Deu para entender isso aqui? Como que eu faço os números na reta? Tá? Ficou muito bagunçado. Deixa eu apagar para fazer ficar mais bonito. Deixa eu apagar essa rabisqueira. Cai na prova lá de vocês. O B é 9 quartos. O que é 9 quartos? 9 quartos não é 2 inteiros e 1 quarto? Aqui tem 4 quartos. Aqui tem mais 4 quartos, 8 quartos. Então, 9 quartos é ali. É 1 quarto entre 2 e 3. Tem que dividir em 4 ali. Certo, Gabriel? Dá um exemplo, Gabriel. O D. D eu vou colocar 15 terços. Não, 16 terços. 16 terços é 5 inteiros e 1 terço. Aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o 6. Eu pego entre 5, 6 e divido em 3. E aqui é o 16 terços. Tá? Ok? Cuidado, tá? Que às vezes eles põem assim, E, menos 5 terços. Aí, menos 5 terços é aqui, ó. Menos 5 terços é aqui. Tá? Mas nem tudo são flores, galerinha. Nós temos um problema. Nós temos um problema. Igual o Thiago Leifert. Temos um problema. Deu empate. Quem vai pro paredão? Eu só dou exemplo do Big Brother, né? Eu tenho que começar... Qualquer coisa me bota no paredão. Eu preciso de mais cultura. Eu preciso assistir o quê? O que é de cultura? Ópera. Ópera. Assistir ópera. Que as mulheres... Pra você ver como eu canto bem ópera. Certo? Otávio, eu sei. O quê? Irmãos à obra. Quê? Que é Irmãos isso? à obra. Irmãos à obra? Eles constroem umas casas muito estranhas. Eu vou começar a assistir aquele canal Manual do Mundo. Parece um galo. Eu tenho um galo aqui no quintal. Ele apareceu no quintal, é um galo, pra você ver como é que é. Bom, Irmãos à Obra, meu Deus. O único irmãos que eu conheço é os irmãos Mario Brothers. Vamos lá. Temos um problema, tá? Deixa eu contar a história desses problemas. Antigamente, lá na Grécia Antiga, os caras fizeram um quadrado de lado L e tentaram achar a diagonal em função do lado L. Eles não conseguiram, tá? O que os caras queriam fazer? Eles queriam dividir isso aqui num certo número de pedaços e dividir o D no mesmo tanto de pedaço, de forma que D e L fosse uma fração. E eles não conseguiram, tá? Quem sabe isso aqui, sabe que D sobre L é raiz quadrada de 2, tá? D sobre L é raiz quadrada de 2. E esse é um número que não dá para escrever como fração. É impossível escrever raiz de 2 como fração. É impossível escrever raiz de 2 como fração. O raiz de 2 é o primeiro número irracional conhecido. O que é um número irracional? Quando é impossível escrever como raiz de 2, o número é chamado de irracional. Por que o número é chamado de irracional? Porque ele não pode ser escrito como fração. O que é um número irracional? É um número que não pode, em hipótese nenhuma, ser escrito como fração.
que é o caso do raiz de 2, tá? Deu para entender? E raiz de 2 é um decimal infinito. Vamos lá. Será que tem algum programa que calcula a raiz de 2? Calculadora online com 100 casas. Vamos ver se eu acho. Calma, vamos falar. Não dá. Então, dá para SQR2 é raiz quadrada, né? Mas eu quero uma calculadora com muitas casas. Ai, meu Deus do céu. Tem que aceitar os cookies. Cookie é um biscoitinho. Marcos Paulo e César chegaram tarde, pessoal. Tentam chegar tarde. Coloca a chamada aí, Marcos Paulo e César, que vocês não falaram chamada ainda. O Bruno Fuentes está aí ainda? Ele entrou? O Bruno tava. Olha ali. Safado do Bruno não. Então é safado. Não retiro o que eu disse. Pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês que façam a Olimpimate Júnior. Por favor. Muitos de vocês não fizeram a Olimpimate Júnior. Mas vamos voltar para cá. Abre. Eu acho que o símbolo aparece. Vamos lá. Casas. Não aparece, não. Não? Raiz quadrada. Vamos colocar 2. Calcular. Olha o tanto de número que deu. Eu quero mais. Tem jeito de pôr mais casa, Thiago? Eu não sei. Olha ali. 0, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3. Isso aqui é infinito, tá? Isso aqui continua infinitamente e não é periódico, tá? Eu queria mais casas, mas não tem mais casa, tá? Não tem mais casa e tem só explicação aqui. Eu podia tentar no Symbolab. Vamos tentar o Symbolab. Nosso amiguinho Symbolab. Vamos lá. Raiz quadrada de 2. Go. Ele coloca menos casas. Ele ainda coloca, olha para você ver, coloca uns 3 pontos aqui. Eu queria mostrar mais casas. Eu tinha um aplicativo chamado Máximo aqui, calculava. De qualquer jeito, é um número irracional. É um número irracional. É um número que tem infinitas casas depois da vírgula. Tá? Ok? Então, olha, é muito importante, tá, que vocês façam esse curso e venham em todas as aulas, tá? Pode falar, Gustavo. Aqui, se você pesquisar valor decimal de raiz quadrada de 2 no Google mesmo, ele já aparece um monte aqui no Wikipedia. Então, porque não dá para escrever raiz de 2 infinito. Ele é uma dízima não periódica. Ele é uma dízima, a gente não chama de dízima, né? Mas só para dizer, ele é uma dízima periódica, ou seja, ele é um decimal infinito. Ou seja, ele não pode ser escrito como fração. Dá para provar que não dá para escrever como fração, não vou fazer isso agora, que é complicado. Então, não tem como escrever. O que é um número irracional é aquele que não existe uma fração, tá? Como é que os caras descobriram? Os gregos antigos fizeram... Aí, ó, quem fez isso? Que legal. Alguém colocou um número aí bem grandão. Eu nem vi, o Cauã. Que você colocou, eu não adiantou. Então, o Cauã colocou, olha aí no chat, ele colocou um monte de número. Mas não é só isso, Cauã. Tem mais. E por mais que a pessoa colocasse, tem mais ainda. Não acaba. É um decimal infinito, tá? É um decimal que é infinito e não tem padrão. Ele não é periódico, tá? Então, o número irracional, ele não pode ser escrito como fração. Não existe nenhuma divisão que vai dar a raiz quadrada de 2, tá? Se eu pegar essa retinha aqui e essa, eu não consigo dividir ela em um tamanho, por menor que seja, igual. Os gregos ficavam lá tentando. E deixa eu contar um negócio para vocês. Não sei se vocês sabem, o Pitágoras era um líder religioso, tá? Ele era um líder religioso. Ele tinha uma seita, tá? Era na época que existiam... o Pitágoras veio antes de Cristo, tá? Ele viveu 200 e tanto anos antes de Cristo. Tem gente que perguntou, nossa, mas Pitágoras não aceitava Jesus? Nem tinha como aceitar, porque Jesus não tinha nascido ainda,
Tá? Então, o Pitágoras criou uma religião. E essa religião do Pitágoras achava que os deuses eram os números. Tá? Ele era um chamado atomista. Ele era um filósofo pré-socrático. Tá? Tiago, presta atenção na parte da filosofia. Tá? Então, o Tiago não presta atenção nessa parte histórica. Então, o que o Pitágoras criou? Ele criou a teoria das mônadas. Mas a escola dele era, na realidade, uma seita. Era uma escola religiosa que era baseada na matemática. Por que eles estudavam matemática? Porque eles achavam que as divindades do universo estavam relacionadas com isso. E o Pitágoras, um aluno dele, chamado Theon, que percebeu que não tem como dividir isso e isso na mesma razão. Isso criou uma crise tão grande que tem uns que contam que mataram o Theon. Quando o Theon percebeu que não dava para dividir, a ideia é dividir isso aqui na mesma quantidade. Dividir a diagonal e o lado na mesma quantidade. Então, tem gente que fala que mataram o Theon, tá? Mataram o Theon. Outros falam que ele matou 1000 bois e fez um churrascão para comemorar a descoberta, tá? Entendeu? Então, cada um tem uma ideia, mas é impossível. Bom, tem muitos números irracionais, tá? O teorema de Pitágoras gera números irracionais. E esses números irracionais existem. Se eu tiver aquela mesma reta que eu falei para vocês, tá? E eu fizer uma reta perpendicular aqui, e eu marcar o ponto 1 aqui, e aí eu faço essa ligação aqui, aí eu pego um compasso, tá? Fiz errado. Por que eu fiz errado? Tem que colocar o eixo aqui no ponto. O Thiago tá falando certo. Eu tenho que colocar o eixo em cima do 1, senão... Não, senão dá certo também, só que é mais difícil. Na verdade, não. Aí você ia rodar assim, ia dar o quê? 1 mais raiz de 2? Então, olha que o Thiago... Aí eu faço assim, certo? Aí o que eu faço? Aí eu pego o meu compasso, vou dizer um compasso aqui, ó. Eu pego o meu compasso e eu giro ele. Esse número aqui é raiz de 2. Então, eu sei que esse número aqui é raiz de 2. Agora, eu vou contar um negócio para vocês. É impossível fazer com uma régua, por mais preciso que seja, a raiz de 2. Só dá para fazer com compasso. Com compasso, eu consigo fazer exatamente raiz de 2. Certo? Se eu pegar o compasso e marcar aqui que é 1, aqui é 1, faço a diagonal, e aí faço um tchuc assim, eu tenho exatamente raiz de 2. Com compasso, com compasso aqui. Mas com a régua é impossível. Como que eu vou medir essa medida com exatidão? Não tem jeito, tá? Então, eu construo o número raiz de 2 aqui. Bom, todas as raízes quadradas não exatas são irracionais. Os números irracionais, o que é um número irracional? É um número que não pode ser escrito como fração. Ele não pode ser escrito como fração. Certo? Ok? Tem alguns números legais. Olha esse aqui. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Entenderam o padrão que eu estou fazendo aqui? Esse é o número irracional. Outro número irracional, 001, porque não é uma dízima periódica. Qualquer número que eu conseguir inventar assim, ele vai ser irracional. Certo? Ou 0,01, 02. O jeito que eu quiser colocar é o número irracional. Agora, tem um número irracional bem famosão. Esse é o número foda. É o tal do pi. O pi é irracional. O pi é um número irracional. Tá? O pi é um número irracional. Bom, aí é o que eu já falei, né? Deixa eu contar umas coisas para vocês. Se eu colocar uma estrelinha aqui,
Eu estou tirando o zero. Esse aqui é o conjunto, é em cima. Isso aqui é o conjunto. Quem está fazendo exercício na plataforma já entendeu. Isso aqui é o conjunto dos números racionais não nulos. Tá certo? Se eu colocar um mais aqui, é o conjunto dos números racionais não negativos. Por que não negativos? Porque pode incluir o zero. Pode ser com Z também. Z asterisco menos. Conjunto dos números negativos, porque eu coloquei o asterisco. Certo? Então tem vários que eu posso combinar assim, tá? Agora, vamos contar uma coisa para vocês. Tem esses desenhos aqui, colocar os números no lugar certo. O professor adora dar esse exercício para encher o saco do aluno, ó. Colocar no diagrama ali o zero. O zero é aqui, ó. 0. 5 também. Menos 2 é aqui porque é inteiro e não é natural. Menos 1,5 aqui. Menos 2 terços aqui. 3 quinto aqui. Menos 1 aqui dentro. Certo? E assim por diante. Ok? Bom, eu esqueci de falar, não vou fazer o resto não. Bom, então se eu juntar, vamos lá, vamos fazer meu desenho. Números naturais, números inteiros, números racionais. Agora eu vou juntar os racionais com os irracionais e vou criar um conjuntão maior. Esses que estão aqui no meio são os números irracionais. Claro que é. Irracionais? Esses que estão aqui são os irracionais. Ó. Então 2 é irracional. Não, 2 só aqui dentro? E também tá dentro dos irracionais. Não, os irracionais é essa parte aqui só. Só isso. Só esse ovo aqui. Só a parte branca do ovo. Gema, gema, gema. Qual é a parte branca do ovo? A clara. Então, essa aqui é os números racionais. Esse conjunto que inclui racionais e irracionais chama o conjunto dos números reais. O que é... Paula, estava sentindo tua falta, Paula. Nossa, Paula, chegou 40 minutos atrasada. Eu super preocupado aqui com você, explicando uma coisa importante. Entendeu? A Paula estava lá alimentando os 89 gatos dela. Você sabe por que chama curso 89, né? Ela Porque nem tem a Paula tem 89 gatos. Entendeu? E ela tá quieta, ela nem digita um kkkk. Entendeu? Sem vergonha. No dia do curso, tenta vir. Paula, você sabe que você, para mim, é muito importante. Eu te amo. É muita gente. Uns mais, outros menos. Brincadeira. Todo mundo igual. Bom, então, o que é o R? O R é o conjunto dos... Eu também te amo, Milena. Conjunto dos números reais. Não. O conjunto dos números reais é a união dos racionais com, vamos chamar de os irracionais. Se eu unir os racionais e os irracionais, dá os números reais. Certo? O que é o real? Os números reais é a união dos racionais e a união com os irracionais. Tá? É bem complicado entender o que é número real. Mas o que é número real? Tá vendo a reta numérica? Tudo que está na reta é o número real. Qualquer coisa que está aqui na reta, qualquer ponto da reta é o número real. Tudo que é associado a uma medida pode ser um número real. E as medidas só são números reais. Tudo que vocês entendem como número é número real. Vocês vão ver no ensino médio que existem os números complexos também, tá? Os números complexos, números imaginários. Mas o número complexo, ele tem um pedaço imaginário, tá? Que é o raiz quadrada de menos 1. Então, os números reais é tudo que a gente precisa saber até agora. E tem outra coisa. Os racionais e os irracionais são disjuntos. Ou é racional ou é irracional. Tá? O próprio nome já diz.
também eu posso falar o seguinte, ó. R assim, R mais, R menos estrela, R mais estrela. Depois na plataforma eu vou falar sobre isso, tá certo? Deu para entender os conjuntos numéricos, pessoal? Tem alguma dúvida sobre conjunto numérico? Conseguiram entender? Mas por que você não fez mais bonitinho, fazer um bolinho assim, com só os irracionais? Porque ficaria errado, né? Porque o racional tem que ser... Se eu fizer uma bolinha, tá errado. Tem professor que faz assim, pessoal. O Thiago tá falando aqui, isso aqui é muito errado. É errado? Tá muito errado e tem muita gente que critica. Faz uma bolinha com os irracionais e faz aqui os reais. Isso aqui é completamente errado. O que é esse pedaço aqui? Que número que tá aqui? Nada. Não tem como, não tem nenhum número aqui. Entendeu? Tem livros que colocam isso. Isso tá errado. Se eu quiser colocar os irracionais na mesma bagaça, eu ponho assim, ó. Não, aqui é o Z, né? Não, pode ser o Q também. Ser, não tá errado. Aqui faz o Q quadrado e aqui o I. E tudo isso aqui é os reais. Puxa, isso pode, tá? Que estranho. Isso pode. Lembrando que naturais estão contidos em inteiros, que estão contidos em racionais, que estão contidos em reais. Tá certo? Esse símbolo aqui, para quem perdeu as primeiras aulas, ele chama está contido. Daí vocês assistem as aulas e façam os exercícios na plataforma, tá? Ok? Alguma pergunta? Eu não. Complete com contém ou não contém. Que tá errado. Mara, tira um print aqui e manda no grupo de erro. Não é contém, não contém. Está contido e não está contido. Tem alguém, a Paula pode ser, manda no grupo de erro também, ou a Maiara. Tá, beleza. Então, o número naturais está contido nos inteiros, concorda? Os números naturais estão contidos nos racionais. E os racionais estão contidos nos inteiros. Mas é errado falar que o número inteiro está contido no número natural. Seria certo se eu fizesse assim. Ó. Aí tá, tudo bem. Tá. Às vezes cai questão de VOF assim, tá? Bem abstrato, né? É um exercício de matemática que não tem nenhum número. E qual é o assunto? Números. Não tem nenhum número na tela. Não tem nenhum número na tela. E qual é a matéria aqui? Números. Entendeu? Vocês estão percebendo? O único número que tem aqui é o número do exercício da página. Não tem número nenhum e é um exercício de número. Não é um exercício de geometria, nem de lógica matemática. É de números e não tem número, só tem letra. Entendeu? Parecendo raciocínio lógico. E essas letras têm as perninhas gordas, tá? Não é só um N, não. É um N de perna gorda. Me dá uma raiva quando o aluno coloca o N assim, ó. Entendeu? Enfim, a hipocrisia, ótimo. Vocês já viram uma esquete do Porta dos Fundos chamado Romano? O cara coloca assim, ó. X, 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 X. Você já viu? E ele chama, a enquete do Barcelona chama Romano. Esse X, ele vai explicando que esse X aqui é 10, que é 10 em romano. Esse X aqui é vezes. E esse X aqui é incógnito X. Então, e depois vocês assistem, chama Romano, lá do Porta dos Fundos, com o Fábio Porchat. É o Fábio Porchat dando aula lá. É muito engraçado. Né? E ele coloca assim, ele tá dando aula. É tudo assim. É meio confuso. Vamos lá. Ah, essa questão é boa. Quanto que é os números naturais unidos com os inteiros? O que acontece se unir eles? Nada. Vamos ver. Olha lá, boa. Como nada? É os números inteiros. Então, por isso mesmo. Por quê?
que o natural é subconjunto do inteiro. Certo? Isso aqui é tipo falar, quem vai poder participar? Todos os brasileiros e os mineiros também. Os brasileiros e os mineiros também vão poder participar. É claro, porque é subconjunto, tá? Teve uma pessoa que falou isso, né? Não, tem aquela Acarajete, Isso. que é do Cacete Planeta. Ela fala que ela não é a maior cantora do mundo, é a maior cantora da Bahia. Eu não sou só a maior do mundo, eu sou a maior da Bahia. Tá. E quanto que é N inter Z? O que é ao mesmo tempo natural e inteiro? É natural e é inteiro. Não. Olha o desenho aqui. Que é os dois ao mesmo tempo, é o natural. Certo? Ok? Olha. Vê se você consegue entender. Quando eu falo assim. Todo número natural é inteiro. Mas nem todo número inteiro é natural. Consegue entender isso? Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Tá certo? Ok? Todo inteiro é natural, mas nem todo natural é inteiro. Essa frase significa subconjunto. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Todo cachorro é mamífero, mas nem todo mamífero é cachorro. Certo? Entende a diferença? Sim. Você não consegue entender, Valdir? Essa é a ideia de subconjunto. Ah, não, vírgula, eu consigo entender. Eu não tinha lido a vírgula, Valdir. A vírgula é bem complicada se você usar ela mal. Olha, Tá. Isso é ruim. Não, ele fez certinho, eu que falei. Não, sim, quadrado é um retângulo. Eu não mostrei isso aqui. Bom, só quero explicar uma outra coisa. Lembra que eu expliquei para vocês a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz que A mais B é igual a B mais A e que A vezes B é igual a B vezes A, certo? Também expliquei a propriedade associativa, que diz que se eu tenho 3 números, eu posso somar eles na ordem que eu quiser e a resposta é sempre a mesma. E também eu posso multiplicar na ordem que eu quiser, minha letra horrível, mas... Certo? Também tem o elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Zero não vale nada na adição. E quem não vale nada para multiplicação é o 1. O zero vale, né? Multiplica por zero para ver como você se ferra. Agora, o elemento oposto existia no número inteiro, que é uma soma que dá o elemento neutro. Agora, no caso da multiplicação, existe o chamado elemento inverso, que é 1 sobre A, que dá o elemento neutro A. Então, o que é esse aqui não tinha, tá? Isso aqui é o chamado elemento inverso. E também tem a propriedade distributiva, tá? O elemento inverso fala assim, se eu pegar um número e multiplicar pelo inverso, dá o elemento neutro da multiplicação, tá? Então, isso é o elemento oposto da multiplicação ou elemento inverso, tá? Então, o que significa? Se eu pegar um número, multiplicar pelo inverso, dá 1. Tá, vamos entender uma coisa. Por que eu posso cancelar o menos 5 com o 5? Por que eu posso cancelar? Por que eu posso cancelar menos 5 mais 5? Porque meio que dá igual, não? Mais ou menos. Tecnicamente.
Tecnicamente, por causa da propriedade do elemento oposto. Se eu somar mais... Aqui é uma soma. Se eu somar menos 5 com mais 5, eles são opostos. E somar opostos equivale a somar o elemento neutro. Então, eu só posso cancelar porque existe a propriedade do elemento oposto. Se não existisse, eu não poderia cancelar. E na multiplicação? 5 vezes 1/3 vezes 3 vezes 8/7. Por que eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui? Por que eu posso cancelar? Por causa do elemento inverso. Porque eu tenho 1/3 multiplicado pelo inverso. 1/3 e 3 é o inverso. Isso equivale a dar um número 1. E multiplicar por 1 não é o elemento oposto da multiplicação. Então, entenderam por que às vezes eu sou espadachim, Mayara? Como é que você falava? Fakir? Espadachim? Não lembro o nome que você falava. Porque eu posso cancelar só se eu estou multiplicando por 1 ou somando 0. Ó, eu vou fazer uma mágica. Eu vou multiplicar o dinheiro que vocês têm aí com vocês. Ó, multiplique por 1. Pá! Multipliquei por 1 o dinheiro de todo mundo. Pode verificar que essa mágica deu certo. Ah, ó, olha aqui, ó. Tem umas moedinhas aqui, ó. Eu vou multiplicar essas moedas por 1. Certo? Multipliquei. Ó, mágica. Sim, Sabim, multiplique esse dinheiro por 1. Aí, ó. O dinheiro está multiplicado por 1. Por que multiplicar por 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar por 0, é assim, eu multipliquei por 0. Certo? Então, para ser elemento neutro, é multiplicar por 1. Por isso que eu posso cancelar. Certo? Deu para entender o que é oposto e o que é inverso? A diferença de oposto e de inverso? Oposto é uma coisa, inverso é outra. Tá? Certo? Ó, oposto é uma coisa, inverso é outra. Tá? Ah, eu lembrei de uma coisa. Tá? Qual número é oposto de si mesmo? Que número que é oposto dele mesmo? Não, número oposto dele mesmo. 1? 1 é oposto de 1? O oposto de 1 é menos 1, não é? 0, né? 0 é oposto de 0. Porque mais 0 é igual a menos 0. E qual número é inverso de si mesmo? Não é? Então, todo mundo responde que é 1. Certo. Pois 1 é igual a 1 sobre 1. Mas o que mais? Tem mais um número. 0? Não, 0 não é. 0 não tem inverso, tá? 0 não tem inverso, porque não existe 1 sobre 0. Qual que é o número inverso de... Tem um outro número que o inverso é igual a ele mesmo. Não é só 1, tem outro. Qual número é inverso dele mesmo? Quem acertar ganha esse copo aqui, né? Ah, filha da mãe. Já... Menos 1, Maria Clara, muito bem. Menos 1. Pois. Vai ter que dar o copo agora. É igual a 1 sobre menos 1, certo? Tá? Vou mandar um copo por Sedex para ela. Tá? Então, daria até fazer uma equação. Ó, daria para fazer equação. Número oposto de si mesmo. X é igual a menos x. Então, x mais x igual a 0. 2x é igual a 0. X é igual a 0. E aqui, x é igual a 1 sobre x. Multiplica em cruz. x2 é igual a 1. Então, x é igual a 1. Ou x é igual a menos 1. Tá certo? Então, beleza. Deu para entender o que é oposto, o que é inverso?
Beleza. Oposto de... Olha aqui aquele desenho de fazer na reta, ó. Represente na reta numérica. Eu odeio dar aula disso porque eu não consigo explicar isso para os alunos. Então, olha, como que eu vou representar o 11 quartos ali? 11 quartos. Faz aqui, ó. Começa do 0 e conta. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos, 9 quartos, 10 quartos, 11 quartos. O E tá aqui. Certo? 3,75 é 3 inteiros e 0,75, 3 quartos. Então, aqui, ó. Ah, não, mas é o G. Tá? Eu vou depois pôr lá na plataforma exercícios assim. Tá bom? Não vou ficar fazendo isso agora, não. Tá? Perguntas? Então, vamos passar agora para um outro assunto que eu falei já na aula passada, que lembra que essa aula é tópicos sobre conjunto, tá? Então, tem alguns assuntos, ó, tem uns vídeos aqui que vocês podem assistir, tá? Tem uns assuntos aqui que a gente precisa conversar sobre ele. Deixa eu achar um espaço aqui. Olha aqui. Esse é o conjunto A. E aqui é o conjunto B. Tá? O que falta para o B virar o A? Deixa eu desenhar menor, que senão vai me dar muito trabalho. O que falta para o B virar o A? Esse pedaço aqui, concorda? Concorda que é esse pedaço aqui que está faltando? Então, tem várias maneiras de representar isso. Uma das maneiras é claro... Ah, tá, mas eu sei o que é isso. É A menos B. Uma das maneiras de representar isso é o seguinte. Complementar de B para virar o A. Isso aqui é chamado conjunto complementar. Tá certo? O que é esse conjunto complementar? É o A menos B. Deixa eu mostrar num exemplo aqui, quer ver? Aqui. Dei o A e dei o B. Eu quero saber qual que é esse, ó. CBA. O que é o CBA? O que o B falta para virar A? O que B falta para virar A? Isso daqui, na realidade, é A menos B. Ou seja, é o 8, 9, 10. Deu para entender o que é conjunto complementar? Deu para entender o que é conjunto complementar? Fácil, né? Bem fácil. Aqui, ó. E deu A, deu B, tá perguntando CBA. O que do B falta para virar o A? O 1, o 3 e o 9. Certo? Na verdade, nem precisava existir esse conceito. Que o CAB é a mesma coisa que A menos B. Tá? Então é desnecessário esse conjunto. Mas tem um outro significado do conjunto complementar. Tá? Quando eu estou falando de alguma coisa, às vezes está claro do que eu estou falando. Tá? Vamos supor que eu estou falando de medidas. Você concorda que medidas é um número? Concorda? Medida é um número. Quando eu estou falando de medida, eu não estou falando de caneta. Eu não estou falando de grampeador. Eu não estou falando de copinho plástico. Eu estou falando de número. Certo? Quando eu falo assim de quem compareceu à aula, eu estou falando de alunos, né? Eu não estou falando, por exemplo, desse minha blusa, que evidentemente também compareceu à aula.
E eu não estou falando sei lá, do ar, que também está na aula. O ar está na aula. Tem um ar aí do lado de vocês, que vocês estão respirando. Então, eu penso, às vezes, em universo. Tá? Tenta pensar no universo. Aqui é o universo. Se eu tiver um conjunto A e falar do universo, veja, o que é o universo? Pensa em todas as pessoas que não compareceram a essa aula do mundo. Todas as pessoas do mundo que não compareceram a essa aula, ninguém vai pensar no meu cachorro que não compareceu nessa aula. Ninguém vai pensar num átomo de hidrogênio que não compareceu a essa aula. Ninguém vai pensar em coisas que não compareceram. Então, quando eu estiver pensando só num certo universo, as coisas que não estão no conjunto também são chamadas de complementar, mas é escrito diferente. É um A com um Czinho em cima, ou o A com uma barra em cima. Tá certo? Deu para entender isso que eu estou falando? O que é o conjunto complementar? Tá, agora eu quero explicar uma coisa bem interessante para vocês, tá? Que eu vou dar um doce se alguém adivinhar. Eu vou pôr para dentro para o desenho ficar menos poluído, tá? Aqui é o A, aqui é o B. O que seria o complementar de A união com B? Você concorda que é tudo que está para fora aqui do A união com B? Eu não ia ganhar uma bala se respondesse? Não, não é isso. Ah, Né? Você concorda? É relativo a isso, mas é. Você concorda que esse é o complementar? É tudo que não está no A e no B? Aqui é o seguinte: o que não é A nem B. Tá? Agora, vamos pensar em outros dois desenhos, tá? Eu depois vou fazer a interseção desses dois desenhos. Eu vou dizer a interseção aqui embaixo. Aqui eu vou fazer o complementar do A. Certo? Pessoal, alguém está com o áudio ligado, a Mel. Mel, você está com o áudio ligado. Aqui eu vou fazer o complementar do B. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, o que sobrou aqui foi só o A. E o que sobrou aqui foi só o B. O que foi? Qual é a interseção desses dois conjuntos? Concorda que a interseção desses dois conjuntos é isso aqui? mas é a bala? Não é isso. Aí, Não, é o meio, não. O meio não tá nenhum nem outro. Estou falando da interseção. Então, veja. A união com B complementar é igual ao A complementar inter B complementar. Certo? Eu não vou explicar para vocês agora, mas o A inter B complementar é igual ao A complementar união com B complementar. Isso dá para provar também. Como é que chama essa propriedade aqui? Ganha uma bala quem falar. Já caiu 2 vezes no Agora Olimpo o Mais. Thiago pode falar. Ele estava preocupado com a bala? Eu acho que ele não sabe. Como chama essa propriedade aqui? Você não sabia disso, Thiago? Disso que eu acabei de fazer? não, mas eu fiz. Como chama isso aqui? Vale uma bala. Vou aumentar a oferta. Vale uma bala com papel. Era uma bala sem papel. Propriedade não sei das quantas. Ah. Não. Errado. Como que isso aqui chama? Pode pesquisar aí no Google. Pode perguntar pro... Lei? Nossa. Não sei nem como que tem que fazer a pergunta pro Google, Otávio. Lei dos conjuntos. Ninguém sabe o nome disso?
Você não sabe, Thiago Alabanca? Eu não. Ó, Thiago, fala um oi pra galera, vai, nesse computador. Esse é o Thiago. Bom dia. Mayara, fala pra Ana Clara que ela tá perdendo o Thiago. Ah, meu Deus do céu. Lady... Olá, Alabanca. Bom dia. Lady... Voldemort. Lady D. Bruno Fuentes, você já viu isso? Thiago, Lady D. Delmon. Lady D. Morgan. Eu não vi, não. Eu vi isso? Claro que viu. Eu não lembro, não. Isso aqui são as leis de De Morgan. O que isso aqui quer dizer? Labum também não, eu sei. Ó. Nega a seguinte frase. Eu sou homem e brasileiro. É brincadeira. Qual que é a negação de eu sou homem e brasileiro? Pode falar? Pode falar? Não, mas espera aí. Qual que é a negação de eu sou homem e brasileiro? Nega isso, eu sou homem brasileiro. Errado, Mayara. Errado. Não fala não, deixa isso. Não, mas não sou homem. Ou não sou brasileiro. Não. É o. Porque, veja, se eu tô falando que eu sou homem e brasileiro, para essa frase ser falsa, basta eu ser mulher ou estrangeiro. Concorda? Eu não preciso ser os dois. É falso eu falar que a Maria Clara é homem e brasileiro. E é falso eu falar que o Messi, sabe o Messi que é jogador, é homem e brasileiro. Então a negação do E é o ou. Eu sou homem e na Olimpíada caiu uma questão com os Mandalorianos. Então a negação do E é o ou. Agora vamos entender isso aqui, tá? Eu sou homem, A, e brasileiro, B. O que é o E? O E é interseção. Então, o que é negar? Negar achar o complementar, concorda? Negar achar o complementar. Eu estou negando. Quem não veio na aula, esse complementar é negação. Então, a negação é eu não sou homem, estou negando o homem, e estou negando eu não sou brasileiro. Tá certo? Então, a negação do E é o ou. E o que é o E? E é a interseção. Ou é a união. Tá? Para não assustar, isso é mais difícil, tá? Quando eu falo é fácil, é porque é fácil. Isso é mais difícil. Tá certo? Entenderam como é que a lei de De Morgan se aplica a isso aqui? Vamos entender aqui. Ó. Aqui, o A é homem. Aqui não é homem. Aqui não é brasileiro. Aqui é não é homem e não é brasileiro. E aqui é o quê? Não, aqui não é. Porque eu não fiz a negação. A parte de dentro, que é a negação, é homem ou brasileiro. Certo? Isso aqui chama lei de De Morgan e também se aplica à lógica matemática. Tá? Na lógica matemática, escreve um pouquinho diferente. Escreve assim, ó. P, negação de P e Q, é igual a negação de P ou negação de Q. Isso aqui é na lógica. Isso aqui é a mesma coisa que A inter B complementar, que é igual a A complementar unido B complementar. É a mesma estrutura algébrica. Aqui em cima é na álgebra dos conjuntos. E ali embaixo é na álgebra das proposições. Tá? Mas a lei é a mesma. As duas chamam lei de De Morgan. Tá? Tá ok? Isso aqui é um tópico mais difícil, tá?
Isso aqui é mais difícil, não é tão obrigatório, não, tá? Isso aqui é um plus, é um brinde. Complementar é o que não é alguma coisa, Mayara. Aqui as pessoas que estão na aula. E aqui é o meu universo. Quem não está na aula é o complementar. Certo? Então, complementar é quem não está na aula. Tá? A complementar. É interessante assistir o vídeo, tá? Assistir o vídeo, não. Fazer o exercício que eu vou pôr lá na plataforma dessa parte. Tem uns vídeos meus com erro, tá? É normal. Bruno, olha isso aqui, Bruno. Diferença simétrica. Que eu expliquei aula passada. Esse triângulo chama diferença simétrica. Não é a bandeira de Minas Gerais sem cor. Diferença simétrica? Yes. Legal. Diferença simétrica é o seguinte: eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, é isso aqui. É o Shor da lógica, o Gabriel com Y. Pode fazer quando você quiser, Maria Clara. Pode fazer até depois, certo? Então, esse aqui é o Shor, é o ou exclusivo. Depois vocês olham lá, eu tô pulando porque eu não vou... Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô com sono. Eu não podia estar com sono. Culpa tua, Thiago. Oxi, porque me... O que eu fiz? Olha que legal. É legal esse exercício, ó. Escreva uma expressão para os diagramas, ó. Eu quero uma expressão para isso aqui. Sim, o Limp Mate fica... É o ano inteiro, né? Vai acontecendo. Isso é fácil. Qual que é uma expressão para isso aqui? A união B... Não, A inter B. É a inter B, união a inter C. Certo? Concorda que essa é uma expressão para esse diagrama? Você nem falou se são associativos, essas coisas. São associativos. Você não fala, explicou. Não, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Eu vou dar como exercício. Tá. Olha a lei de De Morgan aqui, ó. E é lei de De Morgan, porque tem o De Morgan é o nome do cara. O cara chama De Morgan. Morgan Freeman. Certo? Olha os desenhos que eu fiz para vocês. Passei direto. Existe uma propriedade, ó, seguinte. Quanto que é A união com A? Quanto que é A união com A? Eu vou juntar o A e vou unir com A. Eu vou misturar leite com leite. Vai dar o quê? Mais leite. E quanto que é A inter A? O que é leite e leite ao mesmo tempo? Tá. Para eu explicar isso aqui melhor. Como é que A união com B é igual a B união com A? A união com B é igual a B união com A? Claro. Como chama? E A inter B é igual a B inter A? Claro. Como que chama essa... Como chama essa propriedade aqui? Como é que chama essa propriedade? Não é igual A inter B, não é igual a B inter A? O que eu disse? O que eu falei, gente? Claro que é igual. A inter B é igual a B inter A, claro. Se A e B ao mesmo tempo, que tem nos dois em comum, como é que vai mudar a ordem e vai deixar em comum? O que a Mariana e a Mayara têm em comum? É a mesma coisa que a Mayara e a Mariana têm em comum, não é? É claro que é igual. Como que chama essa propriedade, pessoal? Como que chama a propriedade que a ordem não altera? O que eu disse? Não fala. Como é que chama essa propriedade, pessoal? Dica, gente. Elemento distributivo. Como chama essa propriedade?
Como é que é distributiva? Comutativa. Então, a união e interseção são comutativa. A união é associativa? O que vocês acham? Será que a união é associativa? E a interseção? Não é fator nem produto, né? No caso, não daria para usar esse termo. E a interseção, a união e interseção, vocês acham que é associativa? É associativa também. Não vou explicar, mas você consegue provar. Também é associativa. Elas também têm um elemento neutro. No caso da união, é o vazio. Verdade. E no caso da interseção, é o conjunto universo. Não, peraí. Aqui não seria, né? Não é isso. É o conjunto universo. Esse U é conjunto universo. Não, é a. Então ele tem elemento interseção neutro. embaixo. Nem faz sentido. Você coloca ele da ele. Também tem o elemento oposto, tá? O A, união. Não tem elemento oposto. Tá. Essa propriedade tem um nome. Essa propriedade vale para adição? 5 mais 5 é 5? Não vale, né? Então, essa propriedade tem um nome. Ela chama idempotência. Preciso decorar isso? Não. Tá? Eu, na idade de 6, demorou mais alguns anos para guardar. Não precisa decorar esse nome, tá? Mas se chama idempotência. Certo? É uma propriedade. Tem comutativa, tem associativa, tem elemento neutro, tem distributiva, tem idempotência. Nem todas as operações têm essa propriedade. O que vocês têm que entender é que as propriedades, elas podem ou não existir. Tem aluno que faz isso aqui, eu tenho vontade de chorar, juro. Aqui está mostrando que a propriedade distributiva vale. Ó. Usando diagramas, prove a validade da propriedade distributiva. A inter B união com C é igual a A inter B união com A inter C. Vale a distributiva. Certo? Mas o que eu queria falar que eu tenho vontade de morrer é quando o aluno faz isso aqui. Ó. Juro, eu tenho vontade de desistir da vida. O aluno faz 5 menos 4. Não tá certo? Quem te autorizou a tirar a raiz quadrada? Tem raiz em cima do 25 ali? Tem raiz em cima do 16? Não! Não pode fazer isso. Não tem nenhuma propriedade que me permita. Eu tenho que subtrair raiz de 9 dá 3. Certo? Ninguém te autorizou. Você tem que ter uma propriedade que te autorize. Tá? E as propriedades têm nome. A idempotência é idempotência. Tá faltando. Não é indepotência. Tá errado isso. Mayara, tira um print disso aqui. Tá indepotência. Tá quase impotência. Se tirar o inde, impotência. Mayara tirou o print? Beleza. Põe lá no grupo de erro. Eu tenho um grupo de erro que a Mayara e a Paula me mandam as coisas erradas. Então, essa é a propriedade distributiva. Tá? Dá para provar que isso é verdade. Só que é meio complicado. Aí vocês vão provar. Façam esse exercício para vocês provar. Ó, fica desafio. Prova que isso é verdade. É mais complicado, não vou entrar nesse detalhe. Tá? O complementar do complementar é o próprio conjunto. Tá? Certo? Ó, qual o conjunto das pessoas que não são as pessoas que não vieram nessa aula? Ó, qual o conjunto das pessoas que não são as pessoas? Qual o conjunto das pessoas que não são as pessoas que vêm nessa aula?
É as pessoas que vieram nessa aula, tá? A negação da negação é a própria coisa, tá? Isso é muito complicado. Isso me lembrou do Kiko e do Chaves. Eles falam desse jeito, entendeu? Tem um negócio que ele fala desse jeito. Eu não lembro qual que é, mas lembro Chaves. Então, a negação da negação, então, o complementar do complementar é o próprio conjunto. Isso aqui é bem avançado, eu não vou ficar entrando nesses detalhes, tá? Tipo você falar, eu não estou aqui. Eu fico sempre confuso quando eu pergunto para a pessoa, você vai faltar? Não, como é que é mesmo? Você não vai faltar hoje, né? Aí a pessoa fala, não. Você não vai faltar hoje, né? A pessoa fala, não. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Entendeu? Você não vai faltar hoje. Não. Então ela vai faltar. Entendeu? É complicado, entendeu? A fulana não é feia, né? Não. Não. Ela é feia. A fulana, ela não é feia? Ela não é feia. Aí a pessoa fala, não. Significa o seguinte, não é feia. Qual que é a negação da negação? Significa que é feia. Certo? É bem complicado. Eu fico super confuso com esse tipo de coisa. É só falar a verdade, pronto. Entendeu? Você tá mentindo? É mentira que você tá mentindo. Tem um monte de coisa com pergunta com mentiroso que no fundo é a mesma coisa que isso, tá? Perguntas com o que eu falei até agora? Comentários, observações, pentelhagens, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Certo? Bom, preciso mostrar um negócio para vocês. Vou fazer igual aquele meme, Paula. O meme do... Olha isso aqui. Pensa bem se eu tivesse feito isso antes. Um site fofinho, novinho. Olha o Thiago aí, ó. Olha para você ver. Programa Orientador do Desenvolvimento da Matemática Olímpica e Seriada. Está passando um monte de coisinhas aqui. Depois, vocês vão descer aqui, vão ver o que é e que não é o Podemos. Tem um monte de foto de tudo, gente. O único feio é o professor. O resto é tudo gente bonita, tá? Ali tem algumas oportunidades. E eu ainda não arrumei o urso. Isso é o urso, tá? Urso de 8º e 9º. E que é um formulário que ninguém respondeu até hoje. Eu nem sei se funciona. E aqui em cima tem as redes sociais. É só você clicar, você já vai para a rede social, tá? Então não precisa da Paula mandar, tá tudo aqui. Então esse daqui é o Instagram, esse é o YouTube, vocês sabem disso. Esse aqui é o blog, isso aqui é a plataforma Papert, esse é o Telegram e esse é o Discord, certo? Mas tem coisas aqui que são muito interessantes para vocês. Vocês vão entrar lá, agenda, clica na agenda, tá? Aí na agenda tem todas as aulas do Podemos. Olha que fofinhas. Só você pegar e clicar em cima da aula, já tem o link para a aula. Olha ali o link para a aula. E você consegue copiar para a minha agenda. Se você usar o Gmail, você copia da agenda. Então, por exemplo, sexta-feira, olha o que vai ter 13h. Preparação para OBI. Clica aqui, ó. Preparação para OBI. Tem um link ali, ó. Às vezes você vai ter que copiar o link. Se você não tiver o Gmail, você vai ter que Ctrl+C, Ctrl+V. Senão você não consegue, tá? Maratona, resoluções da questão. Então, aqui você tem toda a programação. Só que aqui eu tô olhando no final de agosto, tá? Que é 3 de setembro. Mas tem toda a programação do dia tá circulado. Então, olha ali. Bem legal, não tá? Então, tudo que você quiser saber está prontinho aqui, bem legalzinho, para você nunca perder nenhuma aula favorita. Às vezes eu esqueço de pôr alguma coisa, aí mas beleza, tá ali. Aí,
você também tem o cronograma das aulas. Você quer saber o assunto da aula, porque aquela agenda, ela é meio feiosa, né? Ela é bem grossa, ela não fala o que é o assunto. Aí você vem naquele cronograma, Paula, que você ficava mandando para as pessoas, não precisa mais, olha aqui, ó. Tem toda a programação da aula, de tudo que vai ser falado, para facilitar a vida de você. Tá, Tiago, volta aqui. Vê se atende. Ah, tá. Então, beleza. Ok? É só isso? Não! Você quer ver as oportunidades que você tem para fazer. Então, vai lá. Aqui é a plataforma. Se você clicar, abre a plataforma ali, tá? Certo? Não tem a data ainda, mas depois eu te aviso. Então, ali abre a plataforma. Tá? Abriu a plataforma, deixa ela ali quietinha. Aí, aqui tem... Quer ver? Oportunidades! Clica ali na oportunidades. Aí na oportunidade tá todos os projetos do... Ó, curso de 8º e 9º. Aqui não é urso. Inscreva-se aqui. Grupo de WhatsApp, plataforma. Cursinho pré-vestibular. Olimpimate, plataforma, site oficial. Então, tudo que está acontecendo no Podemos, temos aqui, ó, Olimpimate Júnior, o torneio pedagógico, a preparação para a segunda fase da UBI, os grupos de WhatsApp, a maratona da resolução de prova, a inscrição nesta Olimpíada, e aqui um monte de Olimpíada com... que não, eu vou agendar, calma. Aqui inscrições abertas para Olimpíada de terceiros. Então aqui tem várias inscrições, eu não coloquei a Torneio Mulheres da Matemática. Aqui em preparação olímpica, você encontra todas as Olimpíadas que o Podemos já participou. Os relatórios não estão prontos ainda. Mas, ó, a OMU, Bruno, é segunda-feira, né? Você clica aqui, você vai... eu já falo. Ó, você clica aqui, você já vai para o login da OMU. Você não precisa ficar procurando o link. Qual é essa porta, Thiago? Então, aqui tem todas as... Ó, Campeonato Estadual de Matemática, o login aqui. OBI, o login. OBRL, o link da inscrição. Então, o que está nessa parte aqui do meio já é um link para você fazer, ó, o MIF, o site para fazer a prova, tá? Então, tudo. As que estão fechadas, não tem nada. Só tem o relatório de anos anteriores que eu ainda não coloquei, mas aqui dá para ver todas as Olimpíadas que o Podemos já participou, tá? E eu cliquei alguma porcaria aqui e sai. Não, peraí. Tá vendo? ONC. Para fazer a prova, login. Não, mas eu sei, meu Deus, pessoal. Aqui, eu sei que não existe mais. Aqui não são as Olimpíadas que o Podemos participou. Todas que não tem nada no meio, não tem nada. Ó, não tem nada no meio. OBE, não tem nada. Porque, ó, a AMC não tem nada, porque não tem Olimpíada correndo agora, tá? Então, a Olimpíada FC, ó, então tem tudo aqui. Olha a OBF, tá aberto a OBF, ó, não vai perder o prazo da OBF. Copa Academia da Matemática, tá vendo? Tudo ali, ó. Inscrição no OIN, vem aqui. Ó, o Mandacaru que você falou, o José Thiago. A Olimpíadas, aqui, a OBF, OB Química Júnior, Torneio Meninas da Matemática, é mais importante de todas. Esse torneio menina, se você é menina, né? E se você tá no 8º ano em diante. Se você não for menina, não se inscreva, tá? Ó, esse também é importante, a Olimpíadas, tá? A inscrição vai até sexta-feira só, tá? Então tem tudo. Aqui, por que eu pus, Cauã? Deixa eu explicar melhor que eu não expliquei. Aqui aqui vai ter um relatório, tá vendo? No MIF. O Podemos participou em 2018. Então vai ter o relatório, aqui é o relatório, só que tá o relatório antigo. Então eu vou passar esse relatório de uma forma organizada. Então olha aqui, ó, OBMV, a gente participou, tem os resultados aqui. Aí a pessoa vai clicar e vai para os resultados das Olimpíadas. Tá tudo bagunçado, tá? Então beleza. Ó, sobre a Mandacaru é esse mês, mas tem muitas Olimpíadas esse mês ainda. Aí vocês vão aqui, ó, oportunidades,
calendário. Aí tem toda a agenda do mês de agosto. Então tá aqui. Hoje é dia 4, né? Então, a tarefa 1 do 100, o 100 acabou de dizer que mudou o calendário, vontade de xingar eles, porque mudaram todo o calendário. Eu vou ter que alterar tudo, porque eles adiaram, porque eles, filho da mãe, adiaram tudo, certo? Pessoal, alguém tá com o microfone ligado. Não tô vendo quem. É o Renan. Ó, então, Olimpíada tá aqui. Então, Mandacaru esse mês sim, ó. Dia 19, tá aqui, ó. Então, aqui tem todas as coisas, tá? Então, tem todas as coisas para vocês acompanharem o calendário de Olimpíada, certo? É só as Olimpíadas que a gente participa. As que não participam, eu não estou colocando aqui. Então, o nosso site tem tudo. Uma boa notícia. Eu vou colocar as Olimpíadas estaduais aqui no nosso site, tá? Nenhum site tem as Olimpíadas estaduais. Eu vou colocar todas. Por exemplo, a Maria Clara já se inscreveu na Olimpíada Feminina da Bahia? Maria Clara, você se inscreve na Olimpíada Feminina da Bahia. Você sabia que a Bahia tem uma Olimpíada Feminina? Tem a Olimpíada Torneio? Então, depois você me chama no privado, eu te passo o link. Estão abertas as inscrições. Tem alguém da Paraíba aí? Tem uma Olimpíada na Paraíba, tem uma Olimpíada no Rio Grande do Sul, estadual. Em Pernambuco tem 2. Acho que não tem ninguém de Pernambuco aqui no curso, né? Então, tem as Olimpíadas de outras áreas, eu não sei te falar, Zé Thiago. Mas, por exemplo, eu sei que tem a Olimpíada de Química do Amapá, mas a gente não tem praticamente aluno do Amapá, tá? Do Ceará tem um monte de coisa, mas a Olimpíada Cearense está suspensa, entendeu? Mas assim, por exemplo, tem a Olimpíada de Biologia de Sergipe, entendeu? Então, é umas coisas muito específicas. Então, Olimpíada Feminina na Bahia, tem a Olimpíada do Agreste de Pernambuco. Então, tem bastante oportunidade. Eu vou ver se eu faço um setor só de Olimpíadas estaduais, tá? O Podemos tem 3 Olimpíadas. A mais importante delas é o Olimpimate, que eu recomendo fortemente que vocês façam. Olimpimate e Olimpimate Júnior. E também tem a OSMM, que é só do sul de Minas, e a gente decidiu que não vai abrir para outros estados. Então, o SMM é só de quem é do sul de Minas mesmo, tá, pessoal? Ah, mas eu posso ir lá e fazer a prova? Pode. Qualquer um pode ir lá fazer a prova. Você vai saber a nota? Vai. Mas não vai ter nenhuma premiação, nem vai ser divulgado o teu nome. Você vai lá, faz a prova. Vai aparecer tua nota, como vai aparecer todo mundo, né? Beleza. Só que é só para você. A gente vai ignorar todas as notas fora de Minas. Você não vai nem saber, porque a gente não vai divulgar as notas de corte. Você não vai saber, então, se você seria medalhista ou não. Mas fazer a prova pode, porque é na plataforma Paper. Tem a OBMAX, tá? Que é a Olimpíada de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, que vai ser no finalzinho do ano, nem abriu a inscrição ainda. Tá certo? Você não vai ficar para aula de agora? Não, agora não volto. Minha mãe tá precisando Tá, de vai rapidinho. lá, tá? E você pede para alguém trancar a porta para você. Bom, vamos falar da plataforma, pessoal. Rapidinho, tá? Olha a plataforma. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha, só essa semana teve 5 que me perguntaram. Alguém mandou uma mensagem, quem será? É até medo. Ah, era um teste só, o Gustavo. Ó, olha aqui. Se você vai fazer lá a Olimpíada, a coisa, se você não clicar aqui e se inscrever, não vai conseguir fazer a prova, tá, pessoal? Tá vendo essa engrenagem? Você tem que clicar e inscrever. Aí, olha aqui o que tem. Temos as aulas. A videoaula é lista de exercício. Já tem semana 1 e semana 2. Então, olha como é legal. Então, você vai responder as equações. Então, aí, às vezes fica essas coisas esquisitas, mas depois carrega. Pode ter erro, tá? A Paula não. Rafaela já percebeu que essa questão aqui tá errada. Tá vendo? Essa questão tá errada. Então, você vai vir e vai fazer as equações. Faz no caderno e vem passar a resposta aqui, tá? Então, essa é a equação do primeiro grau. Então, tentem fazer, tá? Vale muito a pena. Aí estão as equações. Então, tudo da semana passada está aqui. Toda semana tem 5 aulas. Vocês vão perceber que não tem vídeo aula dessa aula aqui. Eu ainda vou gravar,
tá? Tá escrito aguarde, tá? Então ainda vou gravar, vou fazer umas aulas extra e vou gravar. Então tá tudo aqui, tá? Então o banco de questões tá aqui também. Não faz, não deixa de fazer não, tá? Eu tô vendo que tem alunos que tá fazendo tudo, certo? Não teve, Thiago. Então, ó, operações com conjuntos. Clica ali, tenta responder o questionário, é bem fofinho, tá? Às vezes demora, parece umas coisas esquisitas, mas tá vendo? Teve um aluno que não conseguiu fazer isso aqui. Tem que tomar cuidado, ó. Aqui tem o A. Às vezes a resposta é o A, certo? O que que é o A? Se for 3, 4, 5, só tá o A aqui. É preciso ver quem me perguntou para dar um retorno. Tá vendo? Aí tem as questões, tem os diagramas, olha que fofinhos, certo? É bem legal, muito bem feito. Olha aquele povo bonitinho, tá? Ó, Jamal é homem ou palmeirense? Então você vai colocar ali, certo? Então, bem legal, bem fofinho, bem feito. Eu gasto muito tempo dedicado a vocês, certo? Então não falta, ó. Hoje, essa semana mesmo, tem 36 alunos. Semana passada tinha 46. Tem 10 a menos. Então o que acontece? O pessoal vai desanimando. Então por isso que eu queria que tivesse mais gente. Não desanimem, isso pode mudar a vida de vocês. Sobre o Olimpimate, e outra coisa, tem aluno novo aqui, eu tenho que ir atrás dos alunos. Sobre o Olimpimate. Clica aqui, ó. Desafio Júnior 2, 3 e 4. Eu clico ali, eu faço o desafio. Certo? Então não deixa de fazer, não, tá? O prazo tá lá, 8 de agosto, tá? Prazo final, 8 de agosto. Então, esse está encerrando, ó. Se você não fizer até domingo, já era. Tá? Ok? Já era. Então, olha aí, ó. Desafio 3. 15 de agosto. Então, vai lá. Ok? Então, vamos começar a outra frente agora. Tá? Vou interromper e voltar a gravação. Não precisa falar de novo a presença, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Milena Jaine? De Almeida? Oi. Ai, caiu meu lápis. Eu gosto da Milena, que a Milena é engraçada. Eu sou engraçada? Muito.